Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Conhecimento do Eu tô sumida aqui do canal, já faz umas semanas que não tem vídeo. Hoje decidi contar aqui minha experiência com constelação familiar. Eu já tive várias experiências com constelação familiar, tanto como a constelada, quanto como representante, como alguém que só assiste. E dessa vez vou relatar aqui como foi minha experiência com autoconstelação. No caso, não tem um constelador que vai estar ali a fazer o exercício, eu vou fazer, eu é que fiz os exercícios. Foi um exercício de 21 dias, um exercício de autoconstelação, de conexão com pai e mãe. Confesso para vocês que quando eu vi esse exercício, não achei que fosse ter algum impacto. Mas eu tô na verdade num momento de muita mudança, muita coisa acontecendo na minha vida. Então eu vi o exercício e pensei, por que não testar? E decidi testar. Eu comecei no dia 25 de dezembro, lá em 2024. Mas só decidi trazer agora para o canal. E confesso para vocês que eu vi e não achei que fosse ter algum efeito de verdade. Apesar de eu ter visto nos comentários que muita gente relatava que chorou, que teve percepções, que deu certo, que teve resultados, que conseguiram vender coisas que não conseguiam, coisas que estavam paradas. E realmente não achei que o fato de repetir algumas palavras por 21 dias pudesse causar algum efeito. Mas decidi testar, não tinha nada a perder. Fiz o exercício por 21 dias. No quinto dia eu já pude observar o maior insight que eu tive nesse processo todo. Uma percepção que eu tive, que eu nunca tinha tido. Eu sempre fazia o exercício de manhã, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era esse exercício. E foi um exercício que eu fechava o olho, procurava sentir, imaginar, tentar visualizar o rosto do meu pai e da minha mãe. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês, caso alguém de vocês se interesse em ver ou conhecer ou queira tentar. Eu vou deixar o link do vídeo aqui. Eu não lembro o nome do canal, mas eu vou procurar e vou deixar o vídeo para vocês caso queiram tentar. E sim, eu comecei a perceber uma mudança, na verdade uma percepção que eu tive foi no quinto dia, que eu percebi que algo que eu julgava muito na minha mãe, acho que eu julgava meio que, mesmo sem perceber, eu julgava, mas admirava muito nas outras pessoas. É aquilo, eu acho bonito, mas ela faz isso e quando ela faz eu já não acho bonito, ou ela fez, não acho bonito. Então é meio controverso. E eu só percebi isso exatamente no dia nesse quinto dia que eu fiz isso. E confesso que do exercício, eu confesso que chorei muito, chorei bastante. Quando eu me apercebi disso, que é algo que eu nunca tinha percebido. Eu cresci com meu pai, acho que desde os 8 ou 9 anos. E isso acho que, de certa forma, distanciou-me um pouco da minha mãe. Um pouco não, bastante. E acho que eu, de certa forma, nunca foi algo consciente. Inconsciente, eu julguei o fato de ela ter permitido que eu ficasse com meu pai, e com isso não ficamos tão próximas quanto poderíamos, ou quanto eu gostaria que fosse. Mas acontece que é algo que eu sempre digo, e quando vejo outras mulheres que tiveram essa postura de levar os filhos para morar com os pais, eu acho ela é super foda, até porque a sociedade, nós fomos educados, a sociedade incutiu o mundo que os filhos são da mulher, os filhos acabam sendo só responsabilidade da mulher. E é algo que eu condeno, que eu digo que não concordo. Admiro as mulheres que têm essa coragem, porque exige coragem, é realmente um ato de coragem numa sociedade que vai julgar mulheres quando fazem isso, sendo que quando os pais ficam com os filhos, pais separados no caso, é lindo, é um ótimo pai, mas quando é mulher,
homem que fica cuida dos filhos é endeusado. A mulher não tá fazendo mais do que sua obrigação. Então, perceber que eu admiro isso nelas e por que não admiro nela, isso me deixou bem impactada. Confesso que chorei bastante nesse dia, muito mesmo. E foi uma percepção que eu acho que não teria se não fosse o exercício. Porque foi realmente no momento do exercício, nunca tinha percebido isso. Então isso foi no 5º dia. Continuei fazendo os exercícios e no dia 16 tive uma outra percepção que foi em relação ao meu pai. E também o exercício fala em conexão com o exercício de conexão com pai e mãe. Então para mim no caso não foi nada físico, como algumas pessoas que conseguiram vender algo, conseguiram realizar algo que não conseguiam. Para mim foram mais percepções em relação à nossa relação, a relação com os meus pais. E naquele dia eu também, nesse dia 16, foi a percepção que eu tive em relação ao meu pai, que eu nem estava pensando nisso, mas naquele momento veio esse pensamento que eu fiquei, que eu já nem ligava, achei que nem estava magoada com isso, mas eu acredito que estava assim, que eu percebi que meu pai, eu passei em 2 programas de mestrado e falei para meu pai, e meu pai não deu bola, meio que ignorou, não deu nem parabéns, e eu fiquei magoada com isso. Na verdade foi essa. E naquele momento eu percebi que não foi porque ele não estava feliz por mim, que ele não ficou feliz com essa minha conquista, com essa minha realização, mas foi exatamente o que isso trazia consigo. O fato de eu ser aprovada nesses programas que eram fora do país significava eu estar afastada da família, e para ele é importante. E ele sempre teve essa visão, essa perspectiva que por mais que eu estivesse fora, algum momento eu ia voltar para ficar perto de casa, e ele queria os filhos próximos. Isso significa que eu não estaria próximo. Então não foi porque ele não ficou feliz pela minha conquista, mas o efeito dessa conquista. E acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso no lado dele, apenas do meu lado, que eu passei e ele não ficou feliz por mim. Então foi um outro insight que eu tive no dia 16. E eu continuei fazendo os exercícios até os 21 dias. Não teve mais, além dessas duas percepções, não teve mais nada além. Na verdade, essas 2 percepções já foram muito impactantes para mim. Então foram esses 2 insights, essas 2 percepções que eu tive fazendo esse exercício de autoconstelação, esse exercício de conexão com pai e mãe durante 21 dias. E eu sugiro que façam esse exercício, principalmente para muita gente, que eu acho que muita gente que não entende ou tem muito receio de constelação familiar, não sabe como é que vai ser, tem medo do que vai perceber, não entende. Eu sugiro que façam esse exercício. Realmente para mim foi impactante e eu não acreditava que havia de fazer algum efeito. Li os comentários e achava a maior besteira. Eu, não, comigo não vai acontecer, eu não vou chorar por causa de repetir palavras, e realmente eu chorei. Então sugiro para pessoas que querem fazer essa conexão com pai e mãe, eu acho que vai reverberar de forma diferente para cada um. As vivências, a vida de cada um é diferente, então vai reverberar, vai ter uma percepção, vai ter um acontecimento diferente para cada um. Mas é um exercício leve que dá para fazer durante 21 dias, durante 8 minutos. No primeiro dia podem levar os 10 minutos, que é a explicação do exercício, mas durante os restantes vocês podem fazer somente 8 minutos durante 21 dias. E realmente para mim valeu muito a pena. Daqui a um tempo talvez eu faça de novo o exercício para contar quais outras percepções que eu tive dessa segunda vez. Mas eu recomendo, principalmente para quem tem receio de fazer constelação familiar. Além dessa autoconstelação, eu fiz uma constelação familiar. Depois eu vou trazer o meu relato, as minhas percepções em relação à minha constelação. No caso, teve uma consteladora que fez a minha constelação. Então, mas posso vos garantir que minha experiência com a constelação, que eu fui constelada com uma consteladora, e minha experiência com essa autoconstelação, eu senti que minha autoconstelação
foi muito mais impactante, ou seja, eu consegui perceber mais o resultado em relação à constelação com uma consteladora. Não estou aqui a dizer que a constelação com consteladora não dá certo ou que a minha não deu certo, porque às vezes os efeitos não aparecem de imediato. Pode ser minha percepção, pode ter sido aquela constelação, então, mas é minha percepção em relação aos dois movimentos. Eu sinto que eu tive mais resultados, eu tive mais respostas, no caso, com minha autoconstelação. Então, quem puder, quem quiser fazer, faça e depois me marquem, comentem, na verdade. Deixem nos comentários como é que foi a vossa experiência, qual foi a vossa percepção. Aí a gente troca essa figurinha de como é que foi para cada um, como é que foi a experiência. Realmente é interessante essas percepções diferentes do mesmo exercício, mas os efeitos, as percepções diferentes. Então esse foi mais um vídeo no canal. Espero vocês no próximo vídeo.